Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo importante porque tem surpresa na escalação do Flamengo para pegar o Bahia. Pois é, não sei se vocês vão gostar, mas eu vou explicar o porquê dessa escalação, o porquê o Tite promoveu essa surpresa na equipe titular do Flamengo. A gente vai comentar no vídeo de agora, vamos falar também se os reforços, no caso Michael, vocês sabem que pode jogar contra o Bahia, beleza, está inscrito na Copa do Brasil. Mas e Alexandro, Carlos Alcaraz, que ainda será anunciado? Pelo menos até a gravação desse vídeo não foi anunciado. E Gonzalo Plata, até a gravação do vídeo também não foi anunciado. Eles serão anunciados e poderão jogar a Copa do Brasil e a Libertadores? Nós vamos explicar no vídeo de agora também. Então, peço que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e ajude o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vindo. Pessoal, antes de falar sobre esses assuntos que eu acabei de falar aí na introdução, só uma atualização envolvendo o interesse do Palmeiras em Gabigol. A diretoria veio a público confirmar que de fato encerrou qualquer tratativa para tentar a contratação de Gabigol. A diretoria fez uma proposta para assinar um pré-contrato, o jogador não deu resposta, ficou ganhando tempo, a diretoria entendeu, beleza, então não quer, a gente vai atrás de outro. Esse outro foi até o Vitor Roque, que estava sem espaço no Barcelona e foi emprestado ao Betis, mas o jogador não topou retornar ao futebol brasileiro agora, mesmo por empréstimo, e preferiu atuar com a camisa do Betis. Ele foi emprestado pelo Barcelona à equipe espanhola. Então, só uma atualização envolvendo esse assunto aí do Gabigol. Vamos para os assuntos principais do vídeo. Escalação. Antes de mais nada, Michael é o único reforço do Flamengo que poderá jogar as quartas de final da Copa do Brasil, que é contra o Bahia. Mesmo o Alexandro, que já foi anunciado pelo Flamengo, ele não foi inscrito na competição. Só que o Flamengo, caso passe nas quartas de final para a semifinal, poderá inscrever novos jogadores até o dia 9 de setembro. Então, pessoal, por exemplo, o Flamengo passa pelo Bahia, espero que isso aconteça. Chega a semifinal, o Flamengo vai inscrever os futuros reforços. No caso, Alexandre, Carlos Carvalhal, olha eu falando besteira, o Alvarez, o jogador que está sendo comprado junto ao Southampton, e o Gonzalo Plata. São esses dois jogadores que ainda não foram anunciados, que estão próximos de serem anunciados e assinarem com o Flamengo. Então, só para vocês entenderem, Michael pode jogar as quartas de final e os futuros reforços poderão jogar a semifinal da Copa do Brasil e, eventualmente, a final, caso o Flamengo passe pelo Bahia. Vamos para a escalação? É o seguinte, pessoal, respeito os outros colegas que noticiaram que o Michael será titular, noticiaram um time provável aí. Eu tenho a minha apuração, eu me responsabilizo por aquilo que eu publico aqui, obviamente. E a minha informação é que Michael será reserva no jogo contra o Bahia nessa quarta-feira. Quem vai entrar no time? Léo Ortiz será volante. A informação que eu tenho é que o Tite montou a equipe da seguinte maneira na atividade de terça, a última antes de encarar o Bahia. Matheus Cunha no gol, lembrando, Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. O Tite vai continuar o combinado. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo, Pulgar, Léo Ortiz, os dois volantes, De La Cruz e Gerson, os dois meias, e os dois atacantes, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Aí eu sei que muita gente vai reclamar, quando eu publiquei, inclusive no Twitter, no Instagram, eu vi muita gente reclamando, mas, gente, nós precisamos fazer uma análise tática dos motivos os quais fizeram o Tite promover essa surpresa na escalação. Vamos lá. Se a gente for parar e analisar como o Bahia gosta de atuar, o Bahia gosta de jogar muito no meio de campo. Então a ideia do Tite é povoar o meio de campo. É óbvio, ele quer povoar o meio de campo. Porque se ele só coloca um volante e bota 3 atacantes, ele perde, entre aspas, o meio de campo. E aí ele teria que fazer o Michael voltar muito para marcar, que não é muito do Michael. Ah, mas bota um outro volante. Não tem outro. Mesmo que tivesse o Alan à disposição, que está suspenso. Eu prefiro o Léo Ortiz como volante. Não tem outro. Ah, recua o Gerson e bota outro meia. Não tem outro meia. Vai botar quem? O Lohan, que não vive um bom momento e não é intenso para ajudar nessa marcação? Gente, tudo bem. Entendo quem quer criticar o Tite, mas pelo menos vamos procurar entender os motivos que fazem o Tite promover essa escalação. E aí, para o segundo tempo, ele tem o Michael à disposição, que pode ser uma arma muito boa. Qual é a ideia dele? Ele vai povoar o meio de campo, 2 laterais agudos, 2 volantes, 2 meias e
e 2 atacantes abertos ali, porque ninguém vai ter uma posição física, digamos assim, fixa, digamos assim, e ele vai confundir o setor defensivo adversário. A estratégia é boa do Tite, quer queira você ou não. Eu procuro entender os motivos. O meu papel é esse como jornalista, buscar entender os motivos e trazer para vocês aqui para o debate. E agora, vocês sabendo dos motivos, vocês podem comentar à vontade. Mesmo assim, vocês discordam da escalação ou não, concordo, eu fiz você mudar de ideia, enfim, pode comentar à vontade. E um jogador que será titular, e eu já venho falando dele aqui, é o Luiz Araújo, que a torcida já pegou muito no pé no começo da... Eu até entendo, ele, já falei sobre isso aqui, ele tomava muitas decisões erradas, mas hoje é um dos principais jogadores do time. A verdade é essa. Na minha opinião, hoje o Luiz Araújo é titular. E se a gente for analisar números, por exemplo, número de jogos já é a melhor da carreira dele. Eu estava vendo aqui no site O Gol, ele chegou a 46 jogos com a camisa do Flamengo. Abaixo, em 2015, pelo Sub-20 do São Paulo, ele jogou 45. Fora isso, ele não fez tantos jogos assim em nenhuma temporada. Nem com a camisa do Atlanta United, na MLS, nem no Lille da França, e nem no São Paulo, no time profissional. Então, em números de jogos, já é melhor. Número de assistência nem se fala. Inclusive, hoje ele é o principal garçom do Flamengo na temporada. Ele tem 10 assistências. Ele passou o Arrascaeta. É absurdo o que o Luiz Araújo vem fazendo. E são 6 gols. É o jogador que mais entrou em campo nessa temporada com a camisa do Flamengo. Está jogando muita bola e nós precisamos valorizar o trabalho do Luiz Araújo. O próprio Michael, em uma entrevista à Flá TV, encheu a bola do Luiz Araújo. Falou, cara, ele é craque. Ele é craque. O Kleber Xavier também falou isso em recente entrevista coletiva, falando para o Luiz Araújo. Ele revelou: Luiz Araújo, você joga muito, você é craque, você joga bem na ponta direita, na ponta esquerda, no meio. Você é um jogador extremamente versátil. E nós, quando eu digo nós, aí eu me coloco como torcedor nesse momento, eu acho que a gente precisa entender a importância do Luiz Araújo ao time. É um jogador versátil no setor ofensivo, fisicamente falando, não é de se lesionar. Pelo contrário, dá conta do recado, mesmo tendo sentido muitos problemas na altitude. Foi o jogador que mais percorreu naquela partida, 10 quilômetros. Eu trouxe essa informação aqui. Então, eu acho que a gente precisa valorizar mais o futebol do Luiz Araújo nesse momento da temporada. Tem outros, tem Gerson, tem Pedro, que voltam no domingo contra o Corinthians, mas o Luiz Araújo precisa sim ser valorizado pelos torcedores do Flamengo. O que dizia eu? Eu dizia que esse jogo com o Bahia pode ser o jogo mais importante para o Flamengo em termos de conquistar um título essa temporada, um título além do Carioca, né? Porque, veja bem, o Flamengo pega o Bahia, se passar ele pega Corinthians ou Juventude, cá entre nós, 2 adversários bem fracotes, e depois ele vai pegar o ganhador desse quadrangular aqui, Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro. Tirando o São Paulo, que aí eu vou mostrar para vocês aqui, que está... olha lá, o Bahia está em 6º lugar com 39 pontos, o São Paulo é o 5º com 41. Ou seja, são 2 pontos de diferença. 2 pontos de diferença. O Atlético Mineiro está aqui atrás com 30, imagina. O Vasco... Cadê o Vasco? O Vasco é o 8º lugar com 31. O Vasco está na frente do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense está em 10º lugar com 29. E Corinthians e Juventude... Corinthians está na zona do rebaixamento, e Juventude está em 18º com 28. Então, de fato, se você olhar o campeonato do Flamengo mais ganhável nesse momento é a Copa do Brasil, que é também a menos importante. Vamos falar francamente. Pode dar muito dinheiro, dar a vaga na Libertadores direta, mas esportivamente é a menos importante. Claro que brasileiro e Libertadores são mais importantes. Para mim, Libertadores em primeiro, brasileiro em segundo. Tem gente que acha que o brasileiro é mais importante que a Libertadores. Eu não consigo achar. O brasileiro é o campeonato nacional. A Libertadores é um campeonato continental. Então, para mim, a Libertadores está em primeiro, o brasileiro em segundo. Agora, vamos falar francamente, o Tite está poupando no brasileiro para jogar a Copa do Brasil. É isso que ele tem feito. Ele tem colocado o melhor time na Copa do Brasil e poupado no brasileiro. Ele acabou de fazer isso com o De La Cruz. O De La Cruz não jogou contra o Red Bull Bragantino,
Jogo que foi mais duro do que muita gente pensa. Se não sai aquele golzinho contra logo depois da assistência do Alan para o jogador do Juventude fazer o gol do Red Bull, fazer o gol do Red Bull, o Flamengo talvez não tivesse ganhado aquele jogo. E ia caindo mais na tabela. Mas o foco está claro. O foco do Tite, entre um e outro, é a Copa do Brasil. Não que ele não esteja querendo ganhar o brasileiro. É porque ele acha que no brasileiro você pode eventualmente poupar e recuperar lá na frente. Não é tão simples. Por poupar contra o São Paulo, o Flamengo perdeu. Era líder naquela época, deixou de ser líder. Hoje em dia, ele está em quarto lugar com um jogo a menos, é verdade. Ele pode passar Palmeiras e São Paulo se ele ganhar o jogo do Internacional, que ainda não está marcado. Mas o Fortaleza, por exemplo, ele já não pega. O Fortaleza, que também tem um jogo a menos, tem 4 pontos de diferença para o Flamengo. Esses 4 pontos são reais. Reais. O Flamengo, para ultrapassar o Fortaleza, vai ter que ganhar uma sequência de jogos e torcer para que o Fortaleza não faça o mesmo. Que vem fazendo, diga-se de passagem. Fortaleza vem numa sequência de vitórias impressionante. Mas, Salu, repito, a prioridade do Tite tem sido a Copa do Brasil e poupar no brasileiro. Com o argumento de que mata-mata, se você perde, você está eliminado, e brasileiro você consegue recuperar. O Gustavo Bruno também, conversei hoje com um amigo rubro-negro fanático que torce para o Liverpool na Europa. E ele falou do Karius, goleiro que faleceu, que falhou em 2018 contra o Real Madrid. E a torcida se revoltou. Karius, eu não me lembro dessa história não, mas enfim. Gustavo Bruno ainda, ele deixou o clube londrino com muita gente preocupada de retaliações. Não entendo essa paixão pelo Andréas Pereira. O cara deu mais um título do nosso continente para o rival. Você puxou esse assunto por causa do Andréas Pereira, né? Tem gente falando que o Andréas Pereira está disposto a voltar. Mas não sei como é que seria essa negociação hoje em dia, com toda sinceridade. Eu não sou um apaixonado pelo Andréas Pereira, não. Até hoje aquele gol está engasgado aqui. Olha aqui. O Chaves 24 Horas, sou fã desde o Redação Sport TV. Como era uma parceria legal você e o Rizek. Verdade, a gente se divertia bastante, né? E todo mundo gostava, porque eu não dizia que era com ele, né? Eu dizia que era com um amigo corintiano que eu tinha. Isso até causou, vou contar para vocês aqui uma historinha de bastidores. O diretor de esporte naquela época era um desafeto do Juca Kfouri. E achou que o amigo corintiano era o Juca Kfouri. Então me ligou meio irritado, dizendo: Renato, que diabo de amigo corintiano é esse? Que amigo corintiano é esse? Eu disse: pô, André Rizek, pô. E achou o máximo, morreu de rir. Mas ele estava com medo que fosse o Juca Kfouri. Olha só que coisa ridícula. Enfim, coisas do jornalismo. Gustavo Bruno diz assim: o treinador do Flamengo se chama Jorge Jesus, o Mister. Amém, amém, amém. Olha o Wallace aqui. Tite está certo. Léo Ortiz é mais jogador do que Fabrício Bruno. Mas como zagueiro, não dá nem para comparar. Fraco na bola aérea, lento. Wallace, acho que você vê outro jogo. Eu acho que o Léo Ortiz é o seguinte. Aliás, o Léo Ortiz é o primeiro grande assunto dessa história. O Tite fez um treino hoje e indicou qual deve ser a escalação para enfrentar o Bahia. Vou puxar logo ela aqui para a gente ver o que eu acho que é um absurdo. Um absurdo. Quer ver? Vamos lá. Olha aqui o provável Flamengo. Peguei isso aqui. De quem? Deixa eu dar o crédito direito. Da coluna do Flamengo. Olha aqui. Vamos lá. A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia amanhã na Fonte Nova. Para começar, do negócio do goleiro de Copa, Matheus Cunha. Rossi está voando e, por causa de uma, vamos dizer, ridícula imitação do Tite aos europeus, ele resolveu que o Matheus Cunha é o goleiro de Copas. Ele só não conta que o goleiro de Copas joga normalmente na Europa porque o resto do time também é de Copas. O Liverpool, o Real Madrid, o Barcelona, o City, o United, nenhum deles joga
as Copas com seus times titulares. Salpicam, às vezes, um aqui, 2, 3 no máximo, e o resto é tudo reserva. Daí o goleiro de Copas. Mas não. O Tite que bota o time titular nas Copas, escala o Matheus Cunha para dizer que é moderno. Goleiro de Copas. Então já começamos mal. Matheus Cunha vai ser o goleiro, Varela vai ser o lateral direito, Fabrício Bruno, zagueiro pela direita, Léo Pereira, zagueiro pela esquerda, e Ayrton Lucas, lateral esquerdo, até porque não tem outro. Até que o Alexandre chegue, até que ele se ambiente ao time do Flamengo, ele não está sem jogar desde maio. Nós ainda vamos aturar um bocado o Ayrton Lucas. Aí no meio-campo, Pulgar e Dela Cruz, os dois volantes. Gerson como terceiro homem, Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Não sei se o Michael vai jogar pela direita e o Luiz Araújo pela esquerda. Os dois fazem as duas pontas, mas eu acho que a melhor solução no momento é o Luiz Araújo pela direita e o Michael pela esquerda. Podem trocar. E no ataque, no centro do ataque, o Bruno Henrique, que também é a única opção. Entre o Bruno Henrique e o Carlinhos, por mais que o Bruno Henrique não tenha jogado bem contra o Red Bull Bragantino, o Bruno Henrique é muito mais um jogador que encaixa nesse ataque, que é um ataque de alta movimentação. Eu só espero que o Tite não vá... Estou de casaco, aí começou a ficar quente aqui na iluminação. Eu só espero que o Tite não vá pegar o Michael e o Luiz Araújo, seja de que lado for, e atarrachar eles nas pontas. É tudo que ele não precisa fazer. Esse ataque que vai jogar amanhã é um ataque em que todos os jogadores têm intensa rotação, intensa movimentação, conseguem jogar em praticamente todas as posições do ataque. E é esse o grande, vamos assim dizer, a grande qualidade que esse ataque pode dar ao time do Flamengo. Vamos ver o que o Tite vai fazer amanhã. Agora, Léo Ortiz fora do time, cara. O Léo Ortiz vem sendo sistematicamente um dos melhores. A saída de bola do Flamengo no jogo contra o Red Bull Bragantino melhorou consideravelmente porque o Léo Ortiz estava na zaga. O Léo Ortiz, insisto, apesar da opinião do querido amigo aqui que acha que o Fabrício Bruno é mais zagueiro que ele, o Léo Ortiz, para mim, é disparado o melhor dos zagueiros do Flamengo. E na situação atual, é também disparado o melhor volante. O Pulgar não está jogando tanto quanto o Léo Ortiz. E o Alan eu não vou nem considerar. Então, você vê um time do Flamengo em que o Léo Ortiz volta para o banco, depois de ter feito 3 ou 4 jogos excelentes, eu não entendo. E aí entra o temor que eu tenho em relação a essa janela. Porque a janela tão festejada do início do ano, que foi Dela Cruz, Vinha e Léo Ortiz, o Tite praticamente não usou, tirando o Dela Cruz. O único jogador que o Tite usou, de fato, dessa janela, foi o Dela Cruz. O Léo Ortiz e o Vinha se transformaram, por causa do Tite, em reservas de luxo. O Léo Ortiz é sempre a última opção. O Vinha também era sempre, quase sempre, reserva do Ayrton Lucas. E aí a gente olha e diz assim, bom, mas agora estão chegando Michael, Alcaraz, La Plata, Gonzalo Plata e... Tá faltando um aqui. E Alexandro. Será que o Tite vai usar esses caras como deve? Será que ele vai botar de cara o Alexandro no lugar do Ayrton Lucas? Ele não botou o Vinha. Ele preferiu jogar a maioria das partidas com o Ayrton Lucas. O Vinha entrava para poupar o Ayrton Lucas. Será que ele agora, recebendo o Alexandre, que se jogar 50% do que já jogou, é um lateral muito mais seguro do que o Ayrton Lucas? E ali, aquela lateral esquerda está se revelando um enorme problema para o Flamengo. O número de gols que o Flamengo leva em cruzamentos por cima da zaga, justamente nas costas da lateral esquerda, é assustador.
o Alexandre poderia chegar para resolver esse problema. Será que o Tite vai botar ele para jogar logo? E o caso do Alexandre até tem uma certa desculpa, porque o Alexandre está sem jogar desde maio. Ele é um jogador de 33 anos. Pode ser que ele chegue aqui e precise de um tempo para entrar em forma de novo. Mas o Ayrton Lucas não está jogando nada, gente. Esse é um ponto. Agora, imagina o Alcaraz. O Alcaraz vai entrar bem, porque o Arrascaeta está fora. O Arrascaeta está fora, ainda vai ficar um pouquinho. O Alcaraz provavelmente vai entrar no time. Mas e o Gonzalo Plata? O Luiz Araújo está jogando muito bem. O Tite vai usá-lo com mais frequência? Eu não sei. Eu não sei e eu temo. Veja bem, tudo isso que eu estou falando, pode haver uma composição que não seja de botar todos eles para jogar logo. Não tem problema. A ideia é reforçar o elenco. Mas, porra, a maneira como o Tite usou os reforços da primeira janela é desastrosa, cara. É desastrosa. Tirar o Léo Ortiz no momento em que ele vem fazendo uma partida boa atrás da outra, eu considero desanimador. Desanimador, com toda certeza. Hoje o Flamengo enfrentará o Bahia pela Copa do Brasil, às 21h30, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova. Uma novidade que anima a torcida é o retorno de Tite ao gramado após ter passado por uma arritmia cardíaca. Para esse confronto, Matheus Cunha será o titular no gol, conforme já estava planejado. No entanto, Vitor Hugo não será relacionado, pois está prestes a ser emprestado ao Southampton, que por sua vez o repassará a um clube turco, tirando, assim, das opções do treinador. A delegação do Flamengo desembarcou em Salvador na noite de terça-feira, após finalizar os últimos preparativos no Rio de Janeiro. Mesmo com alguns desfalques, a comissão técnica busca escalar o time com sua força máxima para manter o nível de competitividade. A provável escalação para o confronto inclui Matheus Cunha no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas na defesa, Pulgar, Gerson e De La Cruz no meio de campo, e no ataque, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Além da ausência de Vitor Hugo, o Flamengo não poderá contar com Alan, suspenso após receber 3 cartões amarelos, e com Vina e Everton Cebolinha, que se recuperam de lesões e só devem voltar a jogar no próximo ano. Já Pedro e Gabigol, que estão em fase de recuperação de lesões na coxa, iniciaram atividades em campo, mas ainda não estarão disponíveis para o confronto contra o Bahia.